Olá, estamos iniciando mais um programa Essence na TVC São Leopoldo. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós conversaremos hoje, neste programa, sobre reposicionamento de marcas. Um assunto que nós, Larissa e eu, acreditamos ser bem interessante, justamente por toda essa mudança que está acontecendo no nosso cenário, onde empresas elas estão se tornando profissionais. Porque eu, por exemplo, estava gerenciando uma empresa, um CNPJ, uma razão social, e no início do ano, então, resolvi trabalhar o reposicionamento da minha marca, da minha identidade, trazendo para a Tatiane Martins. É isso aí, né, Tati? E sempre ao criar uma nova identidade, as pessoas, as empresas ou empreendedores acabam imprimindo informações que definem como que vai ser essa condução, né? Tanto a condução do trabalho quanto a condução com o público. E a forma de comunicação é que faz com que essa marca fale mais com um público ou com outro, conforme o público-alvo que ela definiu. Por isso que esse posicionamento, e no caso do nosso tema de hoje, o reposicionamento, ele tem que estar bem claro como que ele vai ser feito, quando que ele vai ser feito e o porquê vai ser feito, que foi o que aconteceu contigo no início do ano. Exatamente. A Tati, ela saiu de uma marca empresarial, onde tinha sócias, né, atuantes, exato, e passou, então, para uma marca pessoal, definindo que a empresa, o próprio programa Essence e outras ações seriam projetos. É isso, né, Tati? Exatamente, Lari. E como isso me deu uma liberdade de expressar o que verdadeiramente eu gosto de fazer, as coisas que eu acredito, a forma que eu quero interagir com o meu público, que eu quero apresentar os meus serviços. E isso é bem interessante. Sim. Eu vou aproveitar a oportunidade de dizer que nós estamos, então, hoje fazendo o nosso programa no Cowork, aqui na Tecnocinos. Ah, sim. A H2 Hub. Eu aprendi recentemente que H2H significa pessoa para pessoas. Então, olha que legal essa proposta. Então, nós agradecemos já agora de antemão e depois vamos agradecer novamente a disponibilidade desse espaço tão bacana e que aqui, Lari, se a gente olhar pelos corredores, são várias empresas, sim, né, lideradas por profissionais que estão aí incubando seus projetos, iniciando os seus negócios, os seus empreendimentos. E eu espero muito que este programa possa auxiliar e ajudá-los também no reposicionamento, né? Ou no também, posicionamento, né, da sua marca. Porque a gente vai falar sobre reposicionamento, mas daqui a pouco esse programa vai até mesmo inspirar aqueles que estão pensando em empreender e que muitas vezes ficam pensando, será que eu abro uma empresa? Sim. Ou será que eu trabalho o meu negócio? Aquilo que eu sei fazer muito bem, será que eu preciso colocar um nome, né, empresarial, sim, jurídico, sim, ou eu posso trabalhar dentro da minha marca? Sim. E também vem a definição, Tati, acredito que seja bacana de pensar que a gente tem marcas que estão no mercado há muito tempo e elas foram mudando, grandes marcas, né? A gente poderia citar várias. E elas foram mudando a comunicação e esse posicionamento, então se reposicionando no mercado para comunicar com um público que mudou. E isso é interessante de pensar que, às vezes, ainda se tem a mentalidade de que se tu começa um negócio de um jeito, tu tem que manter ele daquele jeito, naquele formato, com aquela forma de atendimento para sempre. E não é assim. O mercado está muito dinâmico, ele te exige mudança, ele não te permite mais ficar num modelo engessado de uma forma que tu não possa mudar, tu não possa fazer uma transição. Muito pelo contrário. Muitas vezes a empresa começa atendendo um público muito jovem, com o tempo esse público ele vai ganhando uma certa maturidade e o tipo de comunicação tem que mudar, o exato, tipo de imagens que se usa nas divulgações tem que mudar. Tudo isso interfere ou faz parte do posicionamento do negócio, né? Tu fez essa transição da empresa para a marca, Tatiane Martins. Eu tenho também o meu caso, né? Isso. Eu tinha um posicionamento como especialista na parte de recursos humanos e o próprio mercado me exigiu que eu trabalhasse com marketing, que são os dois vieses que eu venho de formação e de mercado.
E no início do ano eu passei por um reposicionamento. Inclusive, né, participei de vários cursos da nossa convidada que vai estar aqui hoje. Opa! Que é a Daniela Pedroso, né? Então a gente vai conversar com ela bastante sobre isso. E ela me ajudou muito a perceber pequenos detalhes que o público estava me instigando, me exigindo e que sozinha muitas vezes tu não consegue perceber. E no trabalho que eu faço de marketing com as empresas, eu acabo então replicando muitas coisas que eu vivi por experiência ou que os meus clientes viveram por experiência, que é o teu caso também. Exato. Né, Tati? E agora te escutando, né, Lari, eu fiquei pensando na nossa volta algumas empresas, alguns modelos aí que passaram por reposicionamento de marcas. Sim. E me veio a primeira empresa que me veio assim quando tu estavas falando. Lembra da Suquita ou da Fanta, o tio da Suquita, o tio da Fanta? Da Suquita. Da Suquita. Imagina essa marca, né? Ela existe ainda, Sim. mas olha a transformação que ela passou e a forma que ela se comunica, né? Volta e meia, quem é da nossa época, lembra do tio da Suquita? Mas sim, a mudança parte que teve que ter para comunicar. Eu também pensei em empresas que nem a Tramontina, sim, que sempre vendeu, né, os seus utilitários para as mulheres, ou seja, as donas do lar, a cozinha. E olha agora a infinidade de produtos que eles têm e como eles estão chamando o público masculino também. Sim, né? Muito bem lembrado. Isso foi um reposicionamento muito forte que essa empresa fez. E é uma empresa tradicional, né? Ela já tem a sua história, o seu legado. E como ela se comunica com os diversos públicos. Sim, porque a gente tem aquele solteiro, né, que mora sozinho, que ela consegue acessar. Tem a dona de casa, tem o homem, enfim, que cuida do jardim, que faz manutenções em casa, enfim, ou até mesmo os profissionais. Sim. Como é interessante nós pensarmos sobre isso, né? Sim. Esse exemplo que tu mencionou agora, eu acho que faz todo sentido pensar nessa transição que aconteceu. A gente também teve uma tendência maior para a questão do gourmet, da gourmetização dos pratos, os programas de TV incentivando também o consumo de produtos relacionados a isso, a gastronomia, e eles acompanharam, né? A gente tem lojas que são lojas conceito hoje da marca que falam muito sobre isso. E não só essa, né? A gente tem aqui dentro do estado o Renner, a própria Panvel, né? Se a gente for olhar, passou por um processo de transição, hoje é uma store. Então, tudo isso é a forma como a empresa vê o mercado e essa percepção, esse feeling que ela consegue agir antes que a sua marca envelheça, né? E pode ver, não sei como é que é a tua aproximação, mas as empresas, as que têm as semijoias e joias, tudo em nome da pessoa. A identidade dela assinada por ela. Ela que criou, ela que comercializa e a marca está ali. Os docinhos, tem muitos profissionais que trabalham com docinhos, os nomes já tá com o nome da pessoa que faz. Se vai ter outros depois trabalhando com elas, a identidade da marca dela, a digital tá ali. Isso. Então, eu acredito, né, Lari, mais uma vez, assim, o nosso programa hoje vai estar bem gostoso. O papo vai ser maravilhoso com a Daniela. Se, bem como tu falaste, né, já fez aí algumas capacitações com ela, enfim. Nós seguimos o trabalho dela também nas redes sociais e eu tenho certeza que vai agregar muito aí para todos que estiverem nos acompanhando. Então, permaneçam conosco, hein? Chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra em São Leopoldo. Voltamos com o programa Essence e o tema de hoje, então, é reposicionamento de marcas.
É isso aí. Hoje, então, a gente tem a Daniela Pedroso, que é publicitária, especialista em administração, mestre em comunicação e linguagens. São mais de 20 anos de experiência, né, Dani, na área, como facilitadora e professora. E também já foi executiva de marketing, e é sócia e fundadora da Lola Marcas em Transição, que tem uma relação direta com o assunto de hoje. Uau. Seja bem-vinda, Dani. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Dani, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. E hoje, então, nós queremos tirar bastante dúvidas. E a nossa primeira pergunta em relação a este tema sobre o posicionamento de marcas, reposicionamento, é entender o que é reposicionamento de marcas. Então, vamos lá. Muito obrigada novamente. O reposicionamento é uma maneira da gente alinhar a marca ao momento do negócio. Então, a gente tem, às vezes, empresas que cresceram, né, e elas não conseguem mais se comunicar da maneira como elas se mantinham. Alguém que assumiu uma empresa, acontece muito, empresas familiares, né? Então, alguém assumiu e quer dar a sua cara para aquele negócio. Também acontece de uma empresa crescer rapidamente. E aí, o jeito que ela planejou se comunicar não é o mais adequado. E as pessoas que, em determinado momento, elas decidem que elas vão mudar o seu jeito de ser, né, a área de atuação, e essa área precisa estar alinhada. Então, o jeito como ela vai se comunicar, todo o processo, como ela quer ser vista. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar disso, que posicionamento é como eu quero ser visto. E aí, como eu quero ser visto pelo mercado, por todos os públicos que a gente tem. E a gente pode ver isso em várias empresas. A gente tem empresas pequenas, tem uma empresa que é uma casa de festas aqui em Porto Alegre, que ela tinha uma identidade visual um pouco antiga, né, que não condizia mais com o momento, e agora ela está se reposicionando. A gente pode ter também uma empresa como a Claro, que assumiu um novo momento de consumo de TV, e aí tira a NET, que é uma marca forte, mas se reposiciona. Então, assim, é a gente conseguir alinhar o momento da empresa com a comunicação. Tu já deu alguns exemplos, né, de empresas que fizeram reposicionamento. Algumas empresas que mais te marcaram, assim, até para a gente conseguir explicar um pouco mais para o público ou deixar mais claro para esse público que tipo de transição pode acontecer. Quais são as empresas que te chamam mais atenção nessa questão do reposicionamento, Dani? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que reposicionamento não necessariamente é mudar a marca, que aquilo é identidade visual. Tá? Mas tem um exemplo clássico, que é o exemplo das Havaianas. Então, primeiro a gente comprava um chinelo nos balaios, né? Que era aquela cor branco, azul, branco, preto. Eram as opções acabou, que a gente né? tinha. E aí, à medida que foi desenvolvendo, né, encontrando uma nova oportunidade de mercado, ela começou a ser objeto de desejo, a ponto de ser um brinde para premiados, né, em eventos, a ter Swarovski, e começa a ter coleções. Então, qual é o processo de reposicionar? É olhar, eu quero continuar nesse mercado? Não, não quero. Eu preciso encontrar uma nova oportunidade? Ok. Como eu vou, então, encontrar um nicho de mercado que eu possa me alinhar? E aí eu vou começar a comunicar em todos os canais. E a gente vai falar que é o crachá que muda, é o jeito de se vestir, é o lugar que a gente decora, um pouquinho diferente. Sim. Então, não necessariamente a marca muda, em si. mas o ponto de contato com a marca é que tem que estar muito alinhado. E isso vale para tudo. Me faz pensar o processo de comunicação como um todo, né? Não só a identidade visual, mas todo o processo. Interessante. E qualquer pessoa, qualquer empresa ou qualquer profissional pode fazer isso? Ou tem alguma regra assim para essa transição, para esse reposicionamento? Não, a gente trabalha com, né, não tem um momento, tem situações que chamam, né, e de fato qualquer um pode fazer, quando tomar a decisão de que o jeito como ele está se comunicando não está mais coerente. Não serve mais, digamos então assim. A gente pode trabalhar tanto com pessoas físicas, que isso já acontece, né? Eu faço mentorias, então, quando não é uma contratação para o projeto, mas é uma consultoria, uma orientação, nos cursos que a gente ministra também. Então,
ok, estou num momento e eu não estou mais satisfeito com o jeito como as pessoas estão me vendo. Porque, às vezes, também acontece das pessoas te procurarem e tu explicar que tu não faz aquele serviço. Né? Então, tu precisa alinhar a comunicação, porque isso otimiza o teu tempo. Então, quando a pessoa chega para procurar a tua empresa ou o teu serviço, ela sabe exatamente o que esperar. E acho que tu deu um exemplo agora de como que a pessoa ou a empresa, enfim, o profissional se dá conta de que tem alguma coisa errada, né? Isso. Então, te procura para fazer um trabalho que tu não executa, ou te procura para comprar um produto que tu não vende. Então, são duas situações em que tu se dá conta, poxa, então alguma coisa está errada. E muitas empresas demoram, né? Demora. Para se dar conta e insistem em dizer, não, mas por que veio perguntar isso para mim? Eu tô fazendo tudo certo, eu sempre fiz tudo certo. E isso é uma das coisas que faz toda a diferença no mercado dinâmico que a gente tem hoje, né? Ficar muito atento aos sinais. Assim, esses são sinais de alerta. A tua equipe comercial, por exemplo, não está conseguindo vender. Tu tem um produto super legal, mas quando ela chega no público, ela não consegue. O que acontece? Ela não tem um argumento de venda. E o argumento tem que estar muito alinhado com o teu propósito, com o teu posicionamento. Então, talvez seja o momento de reposicionar. Oferece todos os benefícios, mas tu reposiciona. Então, essa é uma possibilidade, é um sinal de alerta que serve para a pessoa física, para aquele profissional, né, ou um profissional autônomo, enfim, e para todas as empresas. Sabe, Dani, ano passado, em 2017, eu já tinha feito a formação de coaching, mas eu não estava atuando, porque como eu estava dando aula, né, eu estava trabalhando para outros clientes, não era algo que eu queria mexer. Daí, em 2017, quando eu fui desligada da universidade, da faculdade, eu pensei, bom, agora eu preciso ver como é que eu vou dar conta disso. E aí eu criei, no finalzinho de 2017, Tatiane Martins, coach e aromaterapeuta. Essa era a minha identidade. Em 2018, que foi ano passado, começou aquela questão toda sobre o coaching e falando, né, do coaching assim, coaching assado, e eu sabia que eu podia fazer muito mais do que somente coaching e aromaterapia. E aí, no início do ano, quando eu e a Larissa nos aproximamos, nós fizemos uma capacitação, enfim, um trabalho, e aí realmente foi aonde eu falei no primeiro bloco que eu senti a necessidade realmente de trabalhar a marca. Sim. E liberar ela de qualquer condicionamento. Eu acredito que isso tem muito a ver com o que tu acabou de falar, né? Um exemplo assim dessa minha vivência. Agora, te escutando, eu pensei, faz todo sentido mesmo. E como foi importante. Porque senão eu acabaria, né, de novo me condicionando somente com aquelas duas atividades. De fato, realmente é muito importante a gente pensar sobre o preço. Ele é impactado diretamente. Porque a gente está falando de rebranding, né? E branding brand é marca, e branding é gestão da marca. Então, isso é um impacto em todas as decisões estratégicas. E a gente vai decidir, por exemplo, que às vezes o preço ele precisa mudar. Porque senão ele vai selecionar um outro perfil de público, né? E aí isso também vai impactar na logística. Então, em que lugar vai ser comercializado? Numa loja própria? Vai ser, como a gente estava falando também, num coworking que eu vou atender? Né? Ou eu vou ter um escritório próprio, como? Isso tudo vai impactar na marca, porque é uma decisão que vai passar por produto, por serviço, pelo local em que a gente vai distribuir isso, até chegar na comunicação, que a comunicação vai ser a ponta. Né? E ela vai ser a comunicação integrada, que vai chegar então para decidir o meu cartão de visitas, as minhas redes sociais, vai decidir o meu crachá, se eu vou usar ou não, vai decidir o brinde que eu vou oferecer, a maneira como eu vou falar, as cores que eu vou utilizar. Tudo isso vai impactar. E não importa se isso vai ser para uma grande organização, uma pequena, né, uma loja de doces, se vai ser uma lancheria de um parque, ou se isso vai ser um profissional liberal. Sim. Sabes que eu acho que tu leu meu pensamento, porque eu ia justamente te perguntar isso. Se todo esse trabalho, todo esse olhar, ele vale também para pequenas empresas, ou enfim, pequenos profissionais autônomos, e aí tu acabou de já responder. Eu gostaria de saber, Dani, na tua caminhada, se tu tens assim algum exemplo de empresas pequenas, ou então assim como no meu caso aqui, uma profissional que resolveu então se lançar
no mercado e que cresceu, enfim, que se tornou uma empresa mais estruturada ou, de fato, teve que reposicionar a sua marca ou, de repente, não fazer um reposicionamento, mas alguns ajustes para poder se manter mais fortalecido no mercado? Então, como, né, a gente já tinha comentado, eu estou há mais de 20 anos no mercado. Sim. Eu comecei, então, eu tenho o meu propósito, né? Assim, isso é um elemento muito forte. Como a gente define o seu propósito? O meu propósito, desde que eu me formei na faculdade, ou durante a faculdade, foi compartilhar conhecimento e intercalar academia e mercado. Tá? Então, na graduação, eu era monitora de disciplinas e eu fazia estágio no mercado. Então, eu ficava nos dois espaços. Levava para a sala de aula o que a gente estava vendo e levava para o estágio o que estava acontecendo. Então, foi construindo isso, né? E logo depois que eu me formei, eu comecei a dar aula. E eu tenho um perfil que é de, digamos, implementação de cursos. Então, eu fui fortalecendo cursos, indo para outras cidades, colocando curso de comunicação, fazendo a coordenação, montando laboratórios, e todo esse é um processo de construção de marca. Então, algumas universidades com as quais eu já trabalhei, também isso foi acontecendo. Mas, enfim, e aí eu fui, ao longo desse tempo, né, passei a ser executiva de marketing de uma empresa, uma grande empresa, que ela tinha uma marca de 40 anos, uma marca muito forte. E ela assumiu o nome do seu sócio maior, que é um sócio nacional. E a gente fez todo um processo, então, de transição dessa marca e passou de uma maneira fantástica, assim, porque a gente tinha que mudar a assinatura de e-mail, a gente tinha que mudar as coisas que a gente acha mais simples, né? O cartão de visita e tal. Mas teve uma situação em que a gente precisava explicar para as pessoas que elas não podiam mais atender o telefone com o nome da empresa antiga. Ai, ai, ai. E aí foi muito legal porque, assim, a gente decidiu então fazer, eu ia a algumas unidades, né, dessa empresa, e eu explicava o porquê era importante. E teve uma pessoa que disse: mas eu vou continuar atendendo o telefone, e é assim. E aí eu disse: olha, ok, eu entendo que essa marca é forte, que ela fez tu conseguir muitas coisas na vida, só que agora é um novo momento. E aí a gente foi mudando. Enfim, uma grande sacada é conversar com as pessoas, não simplesmente jogar o quê? Então, propósito e alinhar. Bom, enfim, ao longo desse tempo, eu convivi com muitos alunos que se transformaram em grandes empreendedores. A gente tem um exemplo clássico de uma ex-aluna minha, que ela também fez mentoria, né? Que é um trabalho que eu também presto. Ok, às vezes a empresa ela não consegue pagar um projeto de rebranding. Então, existe a possibilidade da mentoria. São encontros regulares em que a gente trabalha isso. E o grande exemplo é daqui, da nossa região, que é a Bruna Trufas. Né? A Bruna, ela começou vendendo trufas na faculdade, na sala de aula. E aí ela decidiu trocar a faculdade. E ela teve um projeto de gestão, né, muito legal, se reposicionou e hoje ela é um case de sucesso. Ela, inclusive, faz palestras, bate-papos sobre isso. Então, ela teve esse olhar. E aí, nas nossas mentorias, era um bate-papo, né? Como é que a gente podia aprender com a Bruna e o que a Bruna podia aprender conosco também. Então, é possível. Tem uma outra pessoa que também é professora e ela decidiu, não, agora eu quero ser uma palestrante fortalecida. E aí eu também fiz com ela um processo em que a gente conversou e encontrou qual o teu propósito. E ela sempre falou sobre protagonismo, sobre dar exemplos. E aí a gente fortaleceu quais são as tuas cores, as cores da tua marca, quais são os exemplos que tu deve colocar nas tuas redes sociais. E aí a gente foi trazendo isso. Ela fazia suas palestras, e aí me mandava o vídeo para assistir. Então a gente vai conversando, que é a Nereida Viana, Pessoas e Negócios, e ela é um exemplo de quem está fazendo isso sozinha, né? Sim. E está impactando. Então, enfim, e aí até chegar na Lola, que foi o meu reposicionamento também, que é uma empresa que a gente criou, que é a primeira empresa gaúcha que faz reposicionamento. Isso aí. Enfim, essa Lola, trajetória. A origem da palavra Lola. Tem uma história? Tem uma história riquíssima. Enfim, eu e o meu sócio é meu esposo, o Lucas, e nós tínhamos uma vida muito
punk de rotina, manhã, tarde e noite. E nós temos uma filha que se chama Aurora. E ela foi o motivo da mudança, né? Nós saímos das empresas que a gente estava atuando, mudamos o nosso ritmo, fizemos um processo de design de serviços para encontrar o que a gente fazia melhor e precisava ter um nome de significado. E a Aurora, agora ela consegue pronunciar um próximo da Aurora, né? Senão era a Lola. E aí se transformou no Lola, que é o motivo da nossa transição. E é o que a gente faz de melhor, né? Então, a gente trabalha com isso. Sim, desde ter propósito no trabalho, tem significado no nome isso e por aí vai, né? Tudo isso alinhado. É bem legal. E olha, me lembrei agora, Lari, sobre uma questão bem interessante, que o que a Dani acabou de falar vem ao encontro dos nossos programas anteriores, com as mulheres que nós entrevistamos, que fizeram mudanças nas suas carreiras, inclusive a própria Roberta. Sim. Lembra que agora já está morando em outra cidade, já trocou de cidade também. Sim. Justamente por conta disso, chega um momento na nossa vida que essas transições ou que as mudanças são necessárias. E que lindo quando se tem sentido e significado. E eu acho que o bacana também de pensar, gurias, é que hoje isso é muito mais fácil de se fazer, né? Assim, é mais comum e é mais fácil de se fazer. Há um tempo atrás, a gente tinha todo um processo. Dentro das empresas era tudo mais tradicional, mais formal. E hoje a gente tem uma flexibilidade maior, um processo de inovação maior. Não são todas as empresas que estão abertas, né, Dani? Acho que a gente pode falar sobre isso no próximo bloco também. Mas a gente já sente essa abertura maior que há 5, 10 ou 15 anos atrás. Então, a gente volta falando sobre isso, pode ser? Pode ser. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco com este tema. Continuamos com ele. Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Estamos de volta com a conversa maravilhosa com a Daniela Pedroso, falando sobre reposicionamento de marcas. E nós, no último bloco, no anterior, falamos então do quanto que é importante essa questão do sentido, do propósito, para fortalecer a nossa marca, para comunicar melhor a nossa marca. E aí a Lari já estava também, né, Lari? Louca para fazer perguntas aí, vamos lá. A gente falou sobre a flexibilidade que as empresas têm hoje que não tinham há um tempo atrás, né? Tem, mas poderiam ter mais, né, Dani? Flexibilidade, assim, mais abertura para isso, né? Exatamente. Na realidade, né, à medida que surge uma dor naquela empresa em que ela se depara, alguém está naquela empresa e às vezes não consegue dormir, está super incomodado porque percebe que não está conseguindo vender, né, ou porque o concorrente surgiu com uma coisa super nova. Sim. Mas é de fato, né? Na realidade, isso muda em virtude da mudança do comportamento, né? O acesso à informação. Sim. Ele está aí, as pessoas mudaram, inclusive em relação ao tempo, né? A gente comenta que eu não aguento esperar 5 minutos por um e-mail. Porque a gente está no ritmo do WhatsApp. Então, as mudanças são assim. E aí as empresas precisam mudar. Elas precisam, na realidade, se ajustar. Né? O que eu sempre comento é necessário adequação. Não imagine que você tenha que fazer X postagens, que você tenha que investir nisso, naquilo, naquele outro. O que precisa é estar adequado ao seu jeito de ser, ao seu propósito e ao seu mercado. Isso. Então, a gente poder alinhar tudo isso. E acho que tem a ver também com capacidade produtiva, porque às vezes a imagem que se tem é de que existe uma receita de bolo e que tu deve implementar ela a qualquer custo.
E, no fim das contas, não é isso. O teu público ele funciona de uma forma diferente do público do teu concorrente. O teu produto vai ser absorvido e consumido de uma outra forma, produto/serviço, né, quando a gente fala produto. E então não tem a receita de bolo, né, Dani? É como tu falou, assim, a Bruna Trufas, olha o quanto ela cresceu, né? Eu conheci ela lá nas mentorias, assim, uma menina fantástica. Ela se adequou. Ela fez todo um processo com o teu apoio para conseguir o posicionamento que ela tem hoje, que é um posicionamento muito grande e muito relevante no mercado que ela atua. Então, isso é bem importante de se pensar, né? Não olha para a receita de bolo e acha que vai dar tudo certo tu fazendo A mais B. Não. Olha para o teu negócio e vê essas particularidades, né? Eu vejo isso no meu segmento. Estou indo agora para a questão de desenvolver conteúdo com vídeos e também fiz já cursos e capacitações para isso e sigo os profissionais que me capacitaram e me parece assim que é muito ondas também, porque eles estavam no ápice de fazer os vídeos, daqui a pouco eles dão uma parada. Daqui a pouco eles começam com uma novidade. E essa questão dos modismos ou de tu ficar fazendo o que os outros fazem, pode ser que não seja o meu perfil e não é o que o meu público quer. E aí a gente quer insistir em seguir uma moda ou um modelo ou algo que está dando certo para o outro, sendo que não é o meu perfil. É verdade. Então... E nessa questão do reposicionamento, Dani... tem alguma ferramenta, alguma técnica que as empresas devam usar, que tu aconselha? Como que tu entende? Porque a gente já falou de quando que a empresa, ou o gestor, enfim, percebe que deve fazer. Né? O como existe alguma ferramenta, algum apoio? Claro, existe o teu trabalho de mentoria, enfim, mas alguma dica que tu consiga antecipar, digamos? Primeira dica é uma ferramenta muito antiga, chamada ouvir as pessoas. Eu achei que era lápis e papel. Também não, mas assim, ouvir, escutar de fato. Sim. Porque os sinais estão aí, eles estão no público interno, né, que começa a ficar incomodado e começa a sair. O sinal está no consumidor final, que não consegue mais entender por que ele tem que pagar aquele valor pelo teu produto ou serviço. Então, em primeiro lugar, é ouvir. Depois disso, é mapear. Sim. Né? Mapear, existe a primeira etapa que a gente faz. Para cada cliente, a gente tem um processo que passa por coleta de informações, diagnóstico, depois posicionar, dar ok, tá? É isso, dessa maneira, e cria todo um playbook. Tá? Sim. É um processo que qualquer empresa pode fazer. Mas a ideia é, quais são as tuas raízes? Qual é o teu propósito? Então, estratégia 1, ouvir. Estratégia 2, defina o seu propósito. Qual é a tua essência? Para que tu trabalha? Para que tu quer? O que tu quer na tua vida? Né? Porque tem uma idealização do excesso de trabalho. Ninguém dorme, ninguém come, está todo mundo correndo. Né? Uma hipervalorização que não tem mais porquê. Então, a gente tem novas gerações que querem um sentido. Então, a estratégia 1 é ouvir. A segunda é mapeie o seu processo para poder identificar como está a sua marca. Se você consegue fazer com que a pessoa repita a maneira como você quer ser visto. Ser visto, Então, começa a fazer essas perguntas. Como você enxerga? Se começa a desalinhar, tem algum problema. Tem alguma coisa, né? Então, a primeira ferramenta é a mais antiga de todas. É ouvir, pergunte escutar. E ouça. E esse ouvir, ele é a percepção, né? É conseguir, Isso. como tu falou, o público interno, o público externo, o que as pessoas estão falando sobre isso. E daí vem a questão da crise, que todo mundo fala, né? Então, quando uma empresa está em crise, ela deve fazer o reposicionamento. O que seria o ideal para gerenciar uma crise num negócio? A empresa em crise, não a crise de mercado. Mas pode ser que a crise tenha interferido, né? Mas... Na realidade, assim, o ideal é que a gente tenha um plano de contingência de crise. Então, antes de qualquer crise, o que a gente deve fazer? Se alguém fez um comentário inadequado nas redes sociais, o que fazer? Sim. Então, primeiro se preparar. Porque se tu tem uma preparação, não acontece aquele terror
do momento. Sim. Mas a crise, ela normalmente vamos ver o que está acontecendo. Nós não fazemos um planejamento estratégico, isso não é o nosso serviço, não é com o que eu atuo. Sim. Né? Mas o ideal, quando nos chamam, a empresa está num momento difícil. E aí a gente começa a fazer essa ferramenta do ouvir para ver de fato o que é difícil. É faturamento, as pessoas estão saindo, o que está acontecendo? E aí a gente indica, já aconteceu de uma empresa nos procurar, tem um cliente que está acontecendo agora, Sim. que ele quer lançar um novo produto porque ele enxergou que é esse o grande problema, e uma das dificuldades é a comunicação interna. Então a gente foi lá, fez o diagnóstico, olha, ok, tu nos buscou por isso, né? Mas a gente identifica que o problema maior está na comunicação interna, que tem que ser fortalecida. Ô Dani, como é que, agora saindo assim, mas também tem tudo a ver com o que a gente está falando, como é que tu percebe essa questão, assim, vamos imaginar a crise, e aí a pessoa vai para as redes sociais, que é o canal mais barato, né? Mais rápido, e utiliza as redes sociais daqui a pouco para divulgar-se, para promover-se, e a gente começa a ver a confusão da pessoa, do perfil pessoal com o perfil profissional, enfim, do negócio com outros consumos. Como é que tu indicaria para uma empresa que estivesse num processo daqui a pouco de crise e que fosse usar esses recursos, porque está ali disponível, tem vários vídeos explicando como vender mais no Instagram, como fazer, sem a ajuda de um profissional, sem ter esse conhecimento de ouvir verdadeiramente, né, o que está acontecendo e também buscar a estratégia de se posicionar. Como é que na tua caminhada e no teu trabalho tu percebe isso? Ou tu lida com isso? Ou tu orienta as pessoas? Sim, na realidade, eu me deparo com isso, em todos os casos. Né? Um primeiro ponto no momento em que tu coloca que tu trabalha naquela empresa, tu já tem um vínculo com ela. Então, tu passa a ser responsável pela construção da imagem também. Então, a pessoa ela é proprietária, ela tem um perfil pessoal e ela coloca o material da empresa. Então, ela vai ter que saber que as atividades que ela postar numa festa, né, numa piada, sei lá, isso vai impactar na imagem da empresa. Então, em alguns casos, na maioria deles, né, a gente separa. Olha, vamos criar um perfil para a empresa, vamos trabalhar e aqui é o teu espaço, né? E aqui tu vai colocar as tuas coisas e tu vai saber que a tua decisão, aquilo que tu postar vai impactar. Porque hoje, mesmo quem não tem rede social está nas redes sociais. Né? Um exemplo clássico o bebê nasce, ele nem sabe da sua existência direito e ele já está tendo milhares de compartilhamentos porque alguém tirou uma fotinho e postou. Ou quantas vezes a gente vê aquela vovó que não sabe lidar com o celular e o neto gravou e postou. Então, ela não sabe lidar, mas ela está nas redes. Então, a gente não tem mais como separar isso. O que a gente tem como separar são as postagens que a gente faz e o impacto que isso acarreta. Então, ok, trabalhe as redes sociais, elas são fundamentais, a gente gera conteúdo. Porém, saiba que toda ação terá uma reação. Sim. E ela precisa estar alinhada com o teu posicionamento. E aí, eu acredito também alinhada com o propósito, porque me faz acreditar que quando a gente vê esse desvirtuado assim, de alguns profissionais e da mistura da sua vida pessoal com o profissional, talvez ali esteja uma desconexão com o seu propósito. Porque eu te ouvindo falar, eu pensei assim, depois que tu define teu propósito, que tu sabe como é que tu quer ser visto, como é que tu quer ser admirado, comprado pelo teu público, tu vai fazendo escolhas mais inteligentes e tu vai usando o bom senso e o discernimento. E não tem nada de errado, né? A gente estava falando esses tempos, eu e a Lari, se eu, por exemplo, quiser postar fotos com meu filho, se eu trabalho com algo que vai aproximar as mães da minha realidade do meu trabalho. Vai conectar, Sabe, né? que tem um exemplo muito legal, agora a gente estava falando, lembrei, de uma nutricionista, né? Ela foi minha nutricionista também, e ela decidiu trabalhar, a Cíntia Fiore, ela decidiu trabalhar com alimentação infantil. Ela teve um bebê na mesma época que a gente teve a Aurora, e
ela começou a colocar em alguns momentos o filho cozinhando. Ou seja, as pessoas, nesse caso, ela é uma nutricionista, ela trabalha com alimentação infantil, elas querem ver como é que tu faz com o teu filho. Né? Faz total sentido. Exatamente. Né? Então, tem que fazer sentido. Quando eu tenho no meu perfil que eu posto uma leitura, né, um lugar que eu fui, que eu visitei, uma comida que eu achei legal, quando eu posto isso faz sentido para o meu público e com o que, né, sobre o compartilhar. Então, postar, desde que isso esteja conectado com a maneira como tu quer ser visto. Ser visto, né? Exatamente. E isso é muito sutil, na verdade. A gente pode pensar que grande parte das pessoas não pensa nisso antes de postar. Eu atendo empresas também de... enfim, empreendedores individuais, micro, pequenas. E uma vez teve um caso de um rapaz que ele tinha uma empresa na área de automação. E assim, a empresa dele tinha um comportamento muito razoável, assim, muito neutro, né, no B2B. E daí ele me adicionou na rede social dele, e daí ele tinha um posicionamento radical sobre um determinado tema. E daí eu fui conversar com ele, porque ele tinha muitos clientes na rede pessoal. Aí eu perguntei, como é que tu lida com isso? Aí a resposta dele foi, não sei, eu não lido. Mas tu já pensou se algum cliente teu deixou de ser teu cliente por ter visto as tuas redes pessoais? Não, nunca pensei nisso. E daí ali foi um start para ele, foi uma conversa bem tranquila, assim, né? Foi um start para ele pensar como que ele misturou tanto e colocou como amigos os clientes e vice-versa, e aquele posicionamento radical dele poderia estar atrapalhando o negócio dele, a fanpage, a comunicação toda, né? Olha só, essa semana a gente fez uma postagem, né, nos perfis da Lola justamente sobre isso, sobre essa colocação. Que foi, se você decidir não fazer nada, não vou lidar com isso, quem você acha que está fazendo isso? Porque está sendo feito. Exato. Então, quando você decide, eu não vou me preocupar ou não vou investir tempo, verba, equipe para construir a sua imagem, já tem um responsável, que é o mercado. Então, Exato. Os diversos públicos, os seus consumidores, os seus fornecedores, todas as experiências vão sendo construídas sem que tu tenha controle disso. Então, hoje, começa a se responsabilizar pelo teu conteúdo. É verdade. E tudo que tu fala, né? A forma como tu escreve, a escrita em si, né? O que a gente estava falando, se é muito descontraído, tu está falando com um público, se é muito formal, tu está falando com outro. Se tu expõe determinados posicionamentos, que eu acredito muito que uma empresa deva se posicionar sobre alguns temas que são polêmicos. Com certeza. Vários deles, até não vou trazê-los para não. Mas esse ficar neutro, o mercado ele está definindo, né? Eu vivi, e acho que a Dani também, até tu trabalhando no Senac, quando nós estamos no papel de docente, de professor, é muito complexo. Sim. Eu lembro que os meus alunos, na época, foi no lançamento do Face, todo mundo queria adicionar, e então hoje eu tenho muitos clientes e muitos ex-alunos no meu Face pessoal, porque não existia a fanpage. Então, eu sempre tive muito cuidado ao postar um posicionamento meu, uma crítica minha sobre política, sobre o que está acontecendo. Porque, assim, o que eu quero transmitir? Se tu quiseres vir conversar comigo sobre o meu posicionamento, vamos conversar. Agora, ir lá para as redes sociais para colocar a interpretação e a viralização daquilo ali vai para lugares que eu não vou ter controle. E a pessoa não vai, de repente, entender verdadeiramente o que eu quis dizer. Então, eu hoje tenho esse cuidado muito grande. Com certeza. E fico muito feliz, Dani, de te ouvir falar e reforçar muito essa questão do propósito. Sim. Porque, realmente, assim, depois que eu defini o propósito do meu trabalho, o propósito da Tatiane Martins, que tem todo a ver com o propósito da minha vida, tudo fez mais sentido, significado e ação na minha vida, que é o que eu quero promover na vida das pessoas. Então, hoje, tudo que eu faço, tudo que eu posto, e eu não tinha essa clareza, essa consciência. Sim. Eu só sabia que eu tinha que ter o propósito. Mas agora, conectando as pecinhas, né, desse tabuleiro aí que tu vens compartilhando conosco e com quem está nos seguindo,
como fica claro e como fica gostoso de saber que entender, né? tem muita coisa para fazer, mas estou no caminho e eu espero que vocês aí que estão nos assistindo também encontrem o seu caminho. É isso aí. Nós temos que fazer intervalo. Temos, e eu tenho uma pergunta para encerrar no próximo bloco, que vocês têm que continuar conosco, porque é a pergunta, assim, Dani, chave, cereja do bolo. Tá bem, combinado. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta e o assunto está super bacana e nós queremos saber a cereja do bolo aí. Vamos lá, Lari. Vamos. No final. Bom, então, a gente falou que não tem receita pronta, que hoje as empresas elas tomam as suas... têm a sua personalidade, têm o seu jeito de ser, né, Dani? Mas a pergunta é, a partir de um reposicionamento, de um rebranding, quanto tempo se espera para ter resultado? Em quanto tempo se tem resultado? Que a pessoa começa a perceber que aquela transição tá ok, que, enfim, que o público dela está reagindo, vamos dizer assim. Então, não tem receita. Receita normalmente tem desde 40 minutos no forno. Sim, não tem. Não tem. Não Mas tem. assim, a gente pode perceber de acordo com o tamanho do cliente o problema. Talvez seja esse o caminho. Sim. Tá? Nós temos clientes em que a gente leva 60 dias para fazer um playbook, né? Desenvolver todo o processo e a partir dali ele começa a trabalhar. Sim. E aí em 6 meses, digamos, ele já vai começar a ver. Nós temos clientes também em que ele é mais enxuto e em 1 mês ele já começa a fazer sozinho algumas coisas. Sim. E tem mentorias em que eu percebo, né? Eu tenho uma cliente agora, uma parceira de mentoria, enfim, não sei exatamente como dizer, né? Mentorada, não é muito bonito. Mas, enfim, ela, em 2 encontros, ela já está fazendo o material dela sozinha. E tá rendendo. Tá rendendo. Né? Então, foi 15, 20 dias, 1 mês. Então, assim, primeiro a gente tem que ver o tamanho da empresa. Sim. E o tamanho do problema, né, de reposicionamento. É a Claro. equipe comercial que não consegue falar ou é toda empresa que não entende? Então, isso vai sendo trabalhado. Mas é óbvio que a gente tem um prazo. E, normalmente, a empresa também nos dá um prazo. Ela diz, eu tenho 1 ano para me reposicionar. Eu tenho 6 meses para me reposicionar. Preciso e aí, que isso aconteça. Isso. E aí, a partir do prazo que ela estabelece, é aquele prazo que aquilo vai acontecer. E aí, provavelmente, tu vai usar ferramentas de aceleração e enfim, mais hard. Vai ter que fazer um trabalho mais intensivo dentro do prazo que a empresa também te estabelece. Né? Exatamente. Então, a gente tem um portfólio de ferramentas. Assim, a gente escolhe Sim. qual é para aquele nível, né, para aquele prazo. E tem a ver também com a história da empresa ou do empreendedor, bem como tu falasse, né? Uma pessoa levou 20 dias para começar a aplicar e começar a colocar as coisas na rua, vamos dizer assim. E tem pessoas, empreendedores ou gestores, que não têm tanto conhecimento assim, ou não têm tanta autonomia para agir, precisam do apoio mais permanente e vão levar um pouco mais de tempo, ou é mais complexo? Eu vejo que é mais isso, é a questão da autonomia. Né? Essa mentorada, ela não tinha nenhum conhecimento de ferramenta para criar redes sociais, para trabalhar. E a gente foi mostrando, eu fui fazendo e depois fui mostrando, né, como fazia. Sim. E ela conseguiu sozinha, mas ela tem autonomia. Ela é responsável pela gestão do negócio dela. Ela vende roupas, né, enfim, e ela fez isso sozinha. Então depende da autonomia também e do teu envolvimento, né? Essa proatividade que eu acho que exatamente. faz diferença também, né? E eu vejo que se a pessoa, né, o profissional, enfim, a empresa, ela tem um bom planejamento estratégico, ela tem um bom plano de ação, ela sabe as metas, o prazo, Sim. ela também vai se dedicar e se esforçar.
para que esse processo aconteça num curto espaço de tempo ou no tempo necessário amadurecido para os resultados. Sim. Né? Essa é uma situação assim que eu vejo, né, que na realidade muitas empresas, quando elas nos procuram para rebranding, elas não têm nada disso. Nossa, o problema Dani. delas é pleno século XXI, tu nos diz isso. Exatamente, assim, muitas empresas elas nos dizem: nós crescemos e nós não sabemos o que fazer. Então a gente quer comunicar, às vezes vem porque precisava de um site novo e precisava da comunicação adequada para o site, então foi buscar o propósito e a gente começa a trabalhar. Então esse é um espaço fascinante do rebranding, porque tu entende, tu passa a mostrar para eles que existe um universo de coisas. Sim. E aí que eles têm que controlar, que às vezes eles não têm indicadores, eles não sabem nem como tá, Sim. né, quantas a receber, enfim. E a gente mostra o quanto isso é importante. E faz parte desse processo. Porque essas pessoas do administrativo também têm que saber qual é o propósito, para poder desempenhar aquilo da melhor maneira possível. E muitas vezes eles, a partir do rebranding, eles já começam a pensar sobre planejar de fato. Sim. Então, é um universo de ajuste. Né? O reposicionamento é isso, é um universo, um espaço de ajuste, em que a gente ajusta tudo e eles se preparam para fazer sozinhos as outras coisas. A Tati brincou, né, em pleno século XXI, falando que as empresas não têm o planejamento estratégico, mas, na verdade, outras, né, preparações, enfim, planos. Na verdade, isso é a realidade do nosso mercado brasileiro. A grande maioria das empresas, porque a gente tem aí 90% de microempreendedores ou de microempresas, e acaba que eu sou o caso da Bruna, acho que a gente pode até mencionar, né? A Bruna começou fazendo a venda do produto dela, produzindo o produto dela, e depois ela foi se especializar na gestão, e hoje tem lá as redes sociais bem administradas, tem um trabalho fortíssimo de venda por encomenda e tudo mais. Então, o empreendedor ele tem que buscar essa informação, essa gestão do negócio. Eu ser boa, a gente fala técnica, né? De repente, eu sou uma boa, faço muito bem pão, mas eu não sei gerenciar. Então, se eu abrir uma padaria, o pão vai ser ótimo, mas e o negócio em si? Né? Acho que isso acaba sendo a realidade do mercado. E daí tu pegas... A gente chega nessas situações. No caso, a Bruna ela se reposicionou toda por conta de um projeto de gestão que a irmã dela é parceira, elas agora já fazem mentorias para doceiras, Sim, né? E elas conseguiram juntas assim fazer isso. Isso é fascinante, né? Mas é isso... se tu faz muito bem uma coisa, e às vezes o que a gente sempre fala é, tu não tem que pensar na construção do processo, né, da marca. Tu tem que saber fazer muito bem o teu serviço, né, o serviço que tu presta, e aí a gente consegue desenvolver as atividades e depois a gente encaminha as demais. Exatamente. Claro. Então, meninas, que conversa bacana, hein? Muito bom. Foi. É um tema muito... Gratidão mesmo, sabe, Dani? Porque, para mim, aqui serviu bastante para reforçar ainda mais que eu sei que eu estou naquele caminho, que eu tenho que melhorar, que eu não posso fugir das minhas mentorias, que tem muito trabalho. Ela olhou para mim, eu não sei por quê. Não sei por quê, não sei por né? Por Então, foi muito bacana. E eu quero aproveitar, então, a oportunidade e deixar agora livre para te poder nos explicar e explicar para quem está nos assistindo como nós te localizamos, como encontramos a Dani aí nas redes, enfim, se tem empresa consolidada para tomar um café, ou se daqui a pouco tu vai até nós tomar um café. Pode ser como também. É que funciona e a tua agenda, se tem cursos aí à frente para divulgar. Então, eu hoje nas redes sociais, né, que é o espaço em que eu falo, que eu compartilho conhecimento para empoderar pessoas e negócios, tanto para Face, Insta e também LinkedIn, é Daniela Pedroso Oficial. Tá? Então, colocar lá Daniela Pedroso Oficial, tá o espaço em que eu compartilho todo o que eu acredito que seja pertinente, né, e esteja adequado. A Lola, no Face, é Lola Marcas em Transição. E no Insta é tudo.lola. Tá? Então, lá a gente tem esse espaço e também no LinkedIn. Então, lá é o espaço em que eu comunico tudo isso. Tá bem?
Em relação aos cursos, agora, dia 28 de setembro, tem um curso na Univates, já é a 2ª edição, é o Marketing Dá para Fazer Diferente. Que eu mostro isso, né, para as pessoas que fazem a sua gestão de marca sozinhas. Então, essas pessoas, elas vão até lá e a gente vai encontrar propósito, posicionamento, e aí é um dia em que a gente passa discutindo isso. As inscrições são com o curso de extensão da Univates mesmo. É um dia de curso, É um dia de curso. Show. Tá? É manhã e tarde, as pessoas ficam lá e a gente vai fazer esse alinhamento. Legal. Sim, nós vamos até as empresas. Nós viajamos bastante também. Então, não é só na região de Porto Alegre, né? Mas a gente vai para vários lugares. Aí, então, primeiro a gente faz uma reunião normalmente online para se conhecer, para ver, para alinhar, para ver se é isso mesmo que precisa, para depois fazer uma proposta. E daí, depois disso, a gente marca um café, um chimarrão, né? E vai conversar. Ela gosta com de isso, chimarrão. eu gosto. Nós gostamos. Legal. Certo? Mas é muito Então, legal, assim, né? E eu tô na pós-graduação, então agora eu fiquei, em virtude da rotina que a gente tem, com pós-graduação e mentorias também. Bacana. Muito obrigada, Fio. E Obrigada também. Obrigada mesmo, obrigadão. Imagina. E você, Lari, o que tem aí de Então. novo para nos contar? Tem algum curso? Tem. Alguma imersão? Quais são as Tem. novidades agora para a próxima novidades. semana? Então, a gente eu vou primeiro passar as redes sociais, né? Que tanto Face quanto Instagram é @LariMoraesMentoring. Lá a gente liberou já a agenda de setembro e outubro. Agosto, por um ajuste, a gente não vai ter cursos, então eu vou estar em atendimento direto ao cliente. E agora a gente está já com as inscrições liberadas, então, para o que vai acontecer em setembro. Dia 10 de setembro acontece o primeiro encontro da mentoria, que é focada em mulheres empreendedoras, então, mulheres que empreendem. Vai acontecer em Novo Hamburgo, são 4 encontros no ano de 2019. Temos encontro, então, em setembro, outubro, novembro e dezembro, para a gente fechar o ano bem. E depois os cursos na área de marketing e também de redes sociais. Tanto o planejamento quanto configuração está disponível a agenda lá nas redes. Que bacana. E eu, então, vocês já que me acompanham aí, @Tatiane Martins Oficial, Insta e Face. A minha agenda agora para os próximos dias é uma turma de Eneagrama que começa em São Leopoldo. Vocês devem saber o que é o Eneagrama. Se não sabem, aproveitem para ir lá no site do Sebrae. Fiz uma palestra semana passada e ela está lá prontinha, inteirinha, para você saber mais sobre este tema. A agenda está aberta também para atendimentos de aromaterapia, atendimento individual ou o programa Detox Emocional. 4 sessões de psicoaromaterapia com um bom momento aí de relaxamento e conversa e harmonização aí de todo o campo de energia mental, emocional e física. Por experiência, eu posso dizer que vale muito a pena. Vale a Estamos aqui só à base de óleos essenciais. Eu não sei se tu sentiu o aroma antes. Sim. Então, os óleos essenciais, no meu ponto de vista, assim, bem bacana, né? Então, acessem lá. Certo? É isso, Lari. É isso. Encerrando, então, voltamos para o próximo programa. Uma boa semana aí para todos.